Oi, bem-vindos ao PB Concurso. Então, mais um trabalho maravilhoso aí, certo? Da Secretaria de Educação do Estado, em proporcionar aulas aí para vocês e, especificamente, aulas para concurso. Ou seja, iremos trabalhar aqui o nosso trabalho, certo? Primeiro, claro, uma apresentação. Socorro Arruda, professora de português. E nós iremos trabalhar direcionados a quê? Ao concurso para professores aí do Estado da Paraíba. Só que as aulas que nós teremos aqui, elas não vão ficar limitadas apenas ao concurso para quê? Para professores, não. Mas o nosso objetivo principal é este. Por quê? Você sabe que concurso é concurso e português é português em qualquer situação. Não existe o quê? Uma aula de português para concurso tal, para concurso B, para concurso C. Certo? Português é português em qualquer situação. Mas como o nosso foco aqui, primordial, é concurso para professores, então como será o nosso trabalho? Nós iremos trabalhar com as provas da instituição que irá elaborar a prova de vocês. Ou seja, nós iremos resolver questões direcionadas para o concurso do Estado para professores. Ou seja, iremos trabalhar com questões da IBFC. Então, com nossa experiência em relação a concurso, fizemos o quê? Uma seleção de algumas provas e vocês irão olhar que vocês irão se sair bem na prova de português. Certo? Então, vamos deixar de muita conversa e vamos partir para o que interessa. Então, nossa primeira prova aí de português, certo? Eu trouxe o que? As provas na íntegra e nós vamos trabalhar com detalhes. Não só a parte de gramática, como também a parte de quê? Interpretação. Então, observem aí. Já que a instituição, ela trabalha demais com o quê? Com charges. Então, vamos aí ao quadro. O que é que dá para observar? Então, para as questões 1 e 2, leia o texto abaixo. Então, observem bem aí o visual. Lula recupera a taxa de aprovação com o apoio dos pobres. Certo? Então, está aí o título. Só que observem o que é que nós temos aqui. Certo? Duas senhoras, donas de casa, pelo que está caracterizando aqui, está lá falando na televisão e eletrônicos usados. Certo? Então, mais um pouquinho, nós vamos olhar que existe um diálogo entre elas. É sempre assim. Qualquer droga que acontece, botam a culpa na gente. Então, dá para observar aí um certo tom de quê? De ironia. Então, vejamos. Primeiro, considera as afirmações abaixo. A charge exalta a aprovação do governo Lula, mostrando o aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora, que passou a consumir mais. Então, aí, pensa direitinho, dá para observar o quê? Isso é verdadeiro ou falso? Ele está falando apenas em relação a quê? A charge. E vocês já observaram que existia o quê? Era uma loja de eletrônicos, o quê? Usados. Então, quando ele diz que a charge exalta a aprovação do governo Lula, mostrando o aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora, que passou a consumir mais, a charge, ela mostra isto ou não? Olhem como as mulheres estão vestidas. Olhem o que é que elas falam. Quando elas dizem o quê? Qualquer droga que acontece. Então, o item 1, ele é o quê? Verdadeiro ou falso? Ele é falso. Então, olha o 2. Há uso de discurso direto na charge. Então, vejamos aí. Quando se fala em discurso, claro que está relacionado a quê? A fala. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando minhas próprias palavras. Então, quando isto acontece, significa dizer que eu estou falando o quê? Diretamente. Não é verdade? Então, se eu estou falando diretamente, claro que esse discurso aí, nada mais do que um discurso o quê? Direto. E quando elas conversam, realmente, se elas estão falando com as próprias palavras, as personagens, é claro que vamos encontrar um discurso que é dito o quê? Direto. Certo? Então, item 2 aí, verdadeiro. E como seria o discurso indireto?
O que é você falar indiretamente? Falar indiretamente, você é o quê? Curta e grossa, como se diz no popular. Falar indiretamente é o caso das fofocas. Como assim? Quantas e quantas vezes você chega para alguém e diz o quê? Mas você não sabe o que fulano disse. Fulano disse isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, você faz uma reprodução da fala de alguém. Então, significa dizer que alguém está falando o quê? Indiretamente, que não é o caso da questão. Certo? Então, na primeira questão, é verdadeiro que se afirma em somente em dois. Certo? Então, letra B de bola. Então, segunda questão. No título da charge, a expressão dos pobres exerce função sintática de... Então, olha o que é bom aí para vocês, neste concurso de vocês. Se vocês pegarem o programa, vocês irão observar que eles não pedem o quê? Termos da oração. Então, vocês se livraram disto aí. Em relação a termos da oração, o que vocês terão que ficar atentos será em relação a quê? A um objeto direto, a um objeto indireto, mas isto aí nós vamos resolver em outras provas. Então, para vocês não ficarem o quê? Com aquela sobrecarga de assunto, que não há necessidade disto aí, a segunda questão, ela não entra no programa de vocês, certo? Então, vamos para quê? Terceira questão. Assinale a alternativa em que a oração encontra-se na voz passiva sintética. Então, em relação à voz do verbo, presta atenção aí. O que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar nas vozes do verbo, tá aqui, uma voz que nós iremos chamar de voz ativa. Ou seja, se você vai encontrar uma voz ativa, o que significa isso aí? Que vamos encontrar um sujeito, e esse sujeito será um sujeito que? Agente. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Praticar a ação. Então, tranquilamente, eu posso dizer isto aqui, ó, que ele elabora a prova. Certo? Então, vejamos. Ele elabora a prova. Então, o sujeito da oração aqui, quem nós vamos encontrar? Ele. Se eu digo que ele elabora a prova, ele que é o sujeito, pensa aí ligeirinho, o que é que ele faz? Ele pratica ou sofre a ação? Ele pratica a ação. Beleza? Se ele pratica a ação, temos um sujeito que é chamado de sujeito agente. Então, a voz aí realmente é uma voz o quê? Ativa. Vamos olhar o que vem a ser a voz, que chamamos de voz o quê? Passiva. Certo? Então, esta passiva, ela vai se dividir em duas. Nós vamos ter uma passiva, que é chamada de quê? Analítica, e uma passiva, que é o que eles estão pedindo aí, que é chamada de quê? Sintética. E nós vamos trabalhar muito em cima de quê? De macetes. Não é isso? Porque é isso que interessa para vocês, já que o concurso está em cima. Então, vamos olhar aqui. Passiva analítica. Presta atenção. Volta a voz ativa. Ele elabora a prova. Quem elabora, elabora algo. Ou seja, o verbo aqui, ó, ele é transitivo direto. Porque todas as vezes que você pode perguntar após o verbo o que ou quem, ele é transitivo direto. Então, ele elabora o quê? A resposta, a prova. Se o verbo é transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. Então, vejamos. Eu quero começar agora uma oração em que a prova seja o sujeito. Vamos dar um giro aí. Eu tranquilamente posso dizer o quê? Que a prova, pega o quê? Pega a embalagem aí. A prova é elaborada, está vendo? Por ele. Então, a prova é elaborada por ele. Sujeito da oração agora, a prova. Este nosso sujeito agora pratica ou sofre a ação? Vamos lá, pensa aí. Ele faz o quê? Sofre. Se sofre, sujeito paciente, a voz é uma voz o quê? Passiva.
Mas aí você pode estar se perguntando, mas se eu tenho já aqui a voz passiva, para que outra voz passiva? Observa que esta aqui eu vou encontrar dois verbos nesta aqui. Só que na sintética, lembra o quê? Síntese é menor. E olha a dica aí. Sintética começa com S. Voz passiva sintética é a passiva do si. Então, sintética, si. Certo? Gravou aí. Então, o que eu faço? Eu tiro o sujeito da ativa. Volto para a ativa. Olha o que sobrou para a gente. Elabora a prova. E o que é que eu faço agora? Eu encaixo o si. Então, se eu vou colocar o si, simplesmente o quê? Elabora-se a prova. Certo? Tiro o sujeito da ativa, coloco o si. Aí você pode dizer, é fácil demais, com certeza. Mas presta atenção. Já vimos que a prova é o sujeito da passiva. E o verbo concorda com o sujeito. Então, se a prova está no singular, verbo no singular. Mas vamos supor que aqui eu tivesse as provas. Se o verbo vai concordar com o sujeito, era para ficar o quê? Isso. Elaboram-se as provas. E é o que nós encontramos aí errado naquelas placas. Quantas e quantas vezes você não encontra aluga-se casas? Olha o erro. É para dizer o quê? Alugam-se casas. Então, vamos ao que a questão pede. A questão pede o quê? Assinala a alternativa em que a oração encontra-se na voz passiva sintética. Então, tranquilamente, você poderia fazer logo, porque por eliminação. Na letra A medida foi aprovada. Não tem se, já cortei aí. Precisa-se de secretária. Pode ser, já que apareceu o se. Divulgou-se o gabarito da prova. Também pode ser, já que aparece o se. Na letra D, mataram o jovem friamente. Já elimina porque não tem se. Então, vamos lá. Ficamos entre B e C. Então, pensa direitinho aí. Olha outro macete bem interessante. Se eu tenho verbo mais se, certo? Verbo mais se. E quero encontrar o sujeito, verbo mais se, quero encontrar o sujeito. Então, eu posso tranquilamente perguntar o que ou quem após o verbo. Gravou aí? Então, olha, posso perguntar aqui, elabora-se o quê? Tranquilamente, a resposta é o quê? A prova. Então, vamos voltar aí. Será que eu posso perguntar, precisa-se o quê? Não, precisa-se de quê? Então, se eu tenho aí de secretária, ele não pode ser o sujeito, já que eu não posso dizer que de secretária é precisado. Certo? Então, correto, letra C. Divulgou-se o quê? Olha a resposta, o gabarito da prova. E eu posso inverter. O gabarito da prova foi divulgado. Certo? Então, terceira questão, letra C. Então, vamos para a quarta questão. Assinalar a alternativa que completa adequadamente a lacuna. Gostamos do filme, enredo trata do conflito em Ruanda. Então, esta questão, certo? Eles gostam muito, IBFC gosta muito de explorar. Por quê? É uma questão que, ao mesmo tempo, ela vai envolver o quê? Pronome relativo e ela vai envolver a parte de regência. Certo? E quantas vezes a gente fica sem saber, não é verdade? Se a gente vai usar o quê? Onde, aonde, de onde, que, quem. Então, fiquem calmos aí, que nós iremos ver no decorrer aí das aulas. Então, preste atenção aqui. Desculpa. Em relação a pronome relativo, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aquele famoso que. Nós vamos encontrar quem. Nós vamos encontrar onde. E nós vamos encontrar cujo. Inclusive, tem um macete que diz o quê? Que, quem, onde serão pronomes relativos quando eu posso substituí-los por quem? O qual. Mas presta atenção aí. O pronome relativo, ele sempre vai se referir ao que já foi citado. Certo? Sempre se refere ao que já foi citado. Presta atenção. É tanto que, se eu disser aqui,
O jovem que estuda, vence. Então, vamos olhar aqui. O jovem que estuda, vence. Se eu for separar as orações, o que é que dá para observar? O jovem vence uma oração. Só que nós temos outra aqui, que estuda. Então, olha o que é que este que está fazendo aqui. A sua função aqui, além de unir orações, é substituir o antecedente. Para não ficar o jovem vence e o jovem estuda, que ficaria repetindo demais aí o jovem, eu pego o que e substituo. É tanto que ficou o jovem que estuda, vence. Tranquilamente eu posso dizer o que é aqui. O jovem, o qual estuda, vence. Então, captaram aí? O jovem, o qual estuda, vence. Esse que se refere ao antecedente. Certo? Então, vamos olhar. Onde eu vou usar para lugar. Então, eu só posso usar o relativo onde se o antecedente for um lugar. Agora é um lugar o quê? Concreto. Vamos usar quem, antecedente, pessoa, que vamos usar para as coisas em geral. E cujo é o único pronome que vai indicar posse. Ou seja, olha se colocássemos isto aqui. O jovem, presta atenção, o jovem, olha, cuja mãe encontrei, não dá aqui para complementar, mas vamos fazer outra oração. Certo? O jovem cuja mãe encontrei é aquele. Então, por que aqui eu vou usar, ó, cuja? Estão vendo? Por que eu vou usar aqui? Ele vai concordar com o termo que vem depois. Concorda. Só que ele se refere aos dois. Porque aí eu vou dizer que é o quê? A mãe do jovem. Certo? E cuidado, viu? Não existe cujo a, que muita gente usa. A concordância já está aqui. Se eu tivesse pai, o jovem cujo pai encontrei. Certo? Então, voltamos à questão. Gostamos do filme, enredo trata do conflito. Então, olha logo. Eu tenho um filme e tenho um enredo. 2 nomes. Filme, enredo. 2 nomes. E não um nome e um verbo. Então, tem tudo para ser o quê? Cujo. Beleza. Já que vai dar ideia de posse. Já que eu vou dizer o quê? O enredo do filme. Então, como é que vai ficar aí? Gostamos do filme, cujo enredo trata do conflito em Ruanda. Então, letra D. Letra D. Certo? Então, vamos agora. Seguindo aí as questões, nós vamos encontrar um texto. E temos aí o quê? Para as questões de 5 a 8, leia o texto abaixo. Certo? Então, vamos lá. Sempre é bom, né? Aparecer um texto, porque você dá uma relaxada, lê aquele texto e dá continuidade à prova. Então, vejamos aí. Despedida, de Rubem Braga. E no meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação, como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura por um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram, se amaram muito. Depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida é que os despediu, cada um para seu lado, sem glória nem humilhação. Creio que será permitido guardar uma leve tristeza e também uma lembrança boa, que não será proibido confessar que, às vezes, se tem saudades. Nem será odioso dizer que a separação, ao mesmo tempo, nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego,
e um indefinível remorso, e um recôndito despeito. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida. Que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão, mas que essa solidão ficou menos infeliz. Quem importa que uma estrela já esteja morta, se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões. Se eles vierem, nós os receberemos obedientes, como as cigarras e as paineiras. Com flores e cantos. O inverno, te lembras, nos maltratou. Não havia flores, não havia mar. E fomos sacudidos de um lado para outro, como dois bonecos na mão de um titiriteiro inábil. Talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver. Entretanto, é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes. O silêncio torna tudo menos penoso. Lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra adeus. A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo. Certo? Então, isso aí, os textos de Rubem Braga. Né? Aí imagina, que eu digo até brincando, mas é verdade, o perigo. De repente você está numa depressão danada fazendo uma prova, lê um texto desse, aí desmantelou tudo, né, meu amigo? Porque aí começa o chororô. Mas vamos lá. Considera as afirmações. De acordo com o texto, cuidado, toda questão de interpretação você vai encontrar no próprio texto. Então não adianta você querer levar para a sua o quê? Para a sua realidade, para a nossa atualidade. Então, olha, de acordo com o texto, a separação de alguém traz tristeza, mas os bons momentos podem permanecer na memória. Então, isto aí está claro no texto ou não? Com certeza. Então, aí, verdadeiro. O autor despediu-se de alguém no baile de carnaval e agora, no inverno, sente falta dela. Eu digo brincando, isso é uma viagem danada, né, minha gente? Então, não tem nada a ver isso aí no texto. Ele, quando fala em carnaval, é para dar o quê? Exemplificações. Então, aí, de acordo com o texto, está correto que se afirma somente em um. 6. Considera as afirmações. Ao longo do texto, o autor dirige-se a um interlocutor. Então, eu tenho um autor, claro, aquele que escreve. Interlocutor, vamos supor, quando você faz o quê? Uma carta. Certo? Uma carta. Você está o quê? Falando com alguém. Então, aquele alguém é o quê? O interlocutor. É tanto que tem uma passagem do texto, se eu não me engano, que ele diz o quê? No inverno, né, quando nos encontramos, te lembras? Então, quando ele faz te lembras, ele está falando com alguém. Então, realmente existe aí no texto o quê? O interlocutor. Né? Então, verdadeiro aí. E 2, o autor usa metaforicamente as estações do ano para representar os tempos bons e ruins. Se é metaforicamente, é porque ele está usando em sentido figurado. Ou seja, fazendo uma o quê? Comparação. Então, nós encontramos isso aí no desenrolar aí do texto da história. Então, está correto que se afirma em 1 e 2. Letra C. 7ª questão. Então, a 7ª questão, vocês irão olhar aí a 7ª questão, graças a Deus, não cai oração para você. Certo? Mas a gente vai ter que trabalhar o quê? Conjunção, conectivo. É aquela parte que eles falam de quê? De coesão e coerência. Então, só pelo sentido vai dar para você fazer. Certo? Não para a gente classificar. Mas preste atenção aí. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Então, a oração destacada é classificada, eu não quero saber da classificação. Mas vamos ver o sentido que este "se" está dando aí, ó. Se houvesse uma despedida, caso. Então, pensa, da ideia de quê? Condição.
certo? Então, pode cair uma questão para vocês, que geralmente cai de conjunção, não para você classificar a oração, menos mal, mas para você dizer o tipo de circunstância e o tipo de relação. Então, gramática mas parte mais para quê? Para o nosso juiz, para a interpretação. Então, esse se, dando ideia de condição. Então, aí seria a letra B de bola. 8. Aí sim. A conjunção destacada abaixo estabelece entre as orações uma relação de... Então, olha. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam. Os momentos passaram, mas não se perderam. Então, olha direitinho aí este mas, que você poderia substituir por porém e também por i, sim. Por que não? O conectivo i, que às vezes a gente pensa que só dá a ideia de quê? De adição. E isto é um erro. Você ficar o quê? Só decorando conjunções. Tudo nosso, eu já disse desde o início aí da aula, que será o quê? Contextualizado, meu amigo. Então, não invente de decorar, pelo amor de Deus. Já era. Isso aí de você trabalhar o quê? Decorando regras. Então, olha se eu dissesse isto aqui. Ele estava doente, certo? A vírgula aqui, mas não tomou o remédio. Ele estava doente, mas não tomou o remédio. Então, olha, esse mas aqui, eu poderia substituir por quem? Porém, eu poderia substituir por i, e o sentido permaneceria o mesmo. Está vendo? Então, um detalhe. Se este i aqui não for adição, ele terá que vir com uma o quê? Com uma vírgula. Certo? Então, vamos olhar. Ele estava doente, mas não tomou o remédio. O normal de quem está doente é fazer o quê? Claro que é tomar o remédio. Então, aí está dando uma ideia contrária àquilo que é normal. Se é uma ideia contrária, é porque a conjunção, vai lá, pensa, 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 ela é uma o quê? Adversativa. Certo? Então, vamos aqui. Adversativa, letra B. Letra B. Então, 9, considera as orações. Lembramos os bons momentos. Lembramos-nos dos bons momentos. Então, é a famosa regência. E é na regência que nós notamos, como nós falamos o quê? Ai, desculpa. Que nós falamos errado. Então, presta atenção. Aí apareceu o verbo lembrar. Só que vamos matar 2 coelhos aqui, né, com a cipuada, só é cipuada mesmo. Então, lembrar. E nós temos o verbo esquecer. Então, olha, 2 em 1. Lembrar e esquecer, eles vão apresentar a mesma regência. Então, presta atenção aí. O que é que vocês acham disto aqui? Esqueci o documento. Ou o correto seria, esqueci-me do documento. Pensa um pouquinho aí, quando eu tomo um golinho de água, né? Porque eu falo demais. Então, vamos lá. Pensou? E aí? Vai ser o quê? Esqueci o documento ou esqueci-me do documento? Será que quem esquece, esquece algo? Ou quem se esquece de algo? O mesmo serve para lembrar. Lembrei o documento ou lembrei-me do documento? Pensou? Chegou a uma conclusão? Sei que alguns estão dizendo, é isso, é aquilo. Os dois estão corretos. Então, como assim? No primeiro caso, nós vamos ter o verbo esquecer. No segundo caso, o verbo é esquecer-se. Aí alguns estão dizendo aí, eita, portuguesanada difícil, né? Então, aqui, esquecer-se. Este verbo, ele será conjugado com o pronome. São os famosos verbos pronominais. É tanto que é mais grave aí, lembrar e esquecer. Não esqueça mais. Certo? Ó, quem esquece, esquece algo ou
alguém. Quem se esquece de algo ou de alguém. Certo? Então, não esqueçam mais. Certo? Então, aí, o que é que nós temos? Lembramos os bons momentos. Quem lembra, lembra algo, está correto. E lembramos-nos dos bons momentos, correto também. Porque se o verbo é pronominal, ó, eu me lembro de, tu te lembras de, ele se lembra de, nós nos lembramos de, e assim vai. Então, sempre sendo conjugado com o pronome. Então, vamos lá. Então, aí, letra C, né? 1 e 2 estão corretas. E a última questão deste bloco. Porque vocês sabem que nós iremos ter o quê? 4 blocos. Um bloco, claro, por semana. E sempre resolvendo o quê? Provas aí para vocês. Certo? Então, vamos para a última questão de hoje. Considere os períodos. O rapaz foi um dos que se pronunciaram contra a decisão da diretora. E faz 2 anos que ele foi embora. Então, o que diz aí? De acordo com a norma culta. Aí, nada mais do que uma questão envolvendo o quê? Concordância. Então, olha o que é que vocês vão observar. O rapaz foi um dos que. Certo? Então, vamos para cá. O rapaz foi um. Vou até colocar isso aqui, ó. O que nós vamos encontrar será esta expressão. Um dos que. Então, o rapaz foi um dos alunos que disse ou disseram a verdade. Então, vamos pegar aqui a última oração. Ó. Um dos alunos que. Este quezinho aqui, nada mais do que nós já vimos hoje, um pronome relativo. Então, ele está substituindo quem aqui? Alunos. Então, se ele substitui alunos, ó, o verbo tranquilamente concorda com o antecedente. Então, o que é que eu posso dizer aí? O rapaz foi um dos alunos que disseram. Não é estranho? Mas o que acontece? Pela primeira vez, o popular, ele entrou na gramática. De tanto haver o quê? A concordância com isto aqui, as duas formas hoje são consideradas o quê? Correta. Então, se você tiver um dos que, ou eu uso plural, ou eu uso o quê? Singular. Então, se eu tenho um rapaz, o rapaz foi um dos que se pronunciaram, está correto. Ou então, um dos que se pronunciou. E aí, no 2, faz 2 anos que ele foi embora. Muita gente tem a mania de dizer o quê? Fazem 2 anos que ele partiu, fazem nada. Esse verbo fazer aí está indicando tempo decorrido e ele vai ficar sempre o quê? Terceira pessoa do singular. Então, eu posso dizer que faz 100 anos que ele morreu, mas jamais fazem 100 anos. Certo? Então, fazer aí, terceira pessoa do singular. Então, valeu aí a atenção de vocês e voltaremos na próxima semana com mais uma prova do IBFC. Certo? Um beijo aí no coração de vocês.